Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o HGLG, Fundo de Logística do Pátria. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Ele que ainda está passando por emissão, né? Pagamento de muitas coisas aí em cotas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso no final do vídeo, tá? Passar aqui o que eu imagino para esse fundo aí no curto prazo. Enfim, vamos dar uma olhadinha no que rolou e a gente vai comentando, beleza? Vamos lá, informações do fundo. Fundo de 2011, tem sua taxa de administração, público-alvo investidor em geral. Números do fundo, tem um PL de 5 bi e 500 milhões. Ele que fez a emissão, se eu não me engano, foi 2 bi e meio, então vai chegar a 8 bi de valor de patrimônio, né? Uma cota patrimonial em 162,24. Cota mercado está sendo negociada agora 159,81. Tá subindo 0,1. Voltando aqui para o relatório. Vamos lá. Na parte do resultado, então o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,21 por cota, sendo um resultado de 95. No decorrer do mês, devido a uma redução da alocação de fundo imobiliário, foi gerado 2 centavos de receita extraordinária. Nesse mês, a distribuição de rendimentos foi R$ 1,10. Houve uma redução aí da reserva acumulada para 35 centavos. Movimentações da carteira. Então, assim, essas movimentações, eu marquei tudo aqui, mas a gente pode ver lá no gráfico, tá? Acho que é até mais fácil. É bastante coisa, quando é um ou outro vale a pena falar lá. Mas aqui, o seguinte. Então, as movimentações, nesse mês de outubro agora, que é referente ao relatório, né? Teve a saída da Westwing, mas a entrada da Shinedux. Então, assim, não mudou em nada a vacância do fundo, né? O que eles desocuparam aqui foi ocupado aqui, e teve a entrada dessa Hub House também. Então você vê que a vacância que era 2,9 caiu para 2,8. Porém, no mês de novembro tem várias saídas aí. No Cislog tem 3 saídas, aí no Duque de Caxias também tem mais uma, no São José tem mais uma. Sobe a vacância para 3,3. Lá em janeiro tem mais uma saída, sobe para 4,5, e em fevereiro tem mais uma saída, sobe para 4,6. Então essas são as próximas movimentações aí dos próximos meses. Voltando lá para a parte que a gente estava. Então isso aqui já foi tudo. Na alavancagem, o fundo encerrou o mês com 12,1% de alavancagem do portfólio, contando com a SPE que tem dentro do portfólio é 14,3%. Aqui na parte do desenvolvimento teve a entrega da fase 1 do complexo HGLG Simões Filho. Então marca um passo estratégico para atuação em desenvolvimento logístico, né? Em outubro atingiu 99,6% do avanço físico, permitindo já a liberação para o locatário após a emissão do habite, né? Enfim, tem algumas informações aqui do galpão que a gente vai ver aqui embaixo, tá? Não precisa ficar lendo tudo ali. Então o imóvel, 86 mil metros quadrados de ABL, padrão AAA, 100% climatizado, certificação LEED está em andamento, que a gente vê a evolução das obras, né? Então, assim, acesso geral 100%, a contenção, que foi aquela contenção que deu problema lá, não foi diretamente no galpão, foi numa via de acesso a ele, então é um pouco mais fácil de resolver e por isso foi liberado o galpão. O restante aí tudo 100%, então assim, já está ok. O inquilino já deve estar lá deixando do jeito dele ali para começar as operações, né? Seguindo aqui, tiveram bastante movimentações, inclusive saíram alguns fatos relevantes. Saíram 3, desses 3 fatos relevantes a gente chegou a gravar um, que foi o que saiu mais atrás, um pouco depois do relatório do mês anterior. Os outros 2 eu estava segurando para soltar aqui junto com esse relatório. Como nesse relatório ele já está citando aqui esses 2 fatos relevantes, não tem o porquê da gente voltar lá neles, tá? Então vamos lá, primeiro sobre a emissão de cotas. Então, na 10ª emissão de cotas aí, no direito de preferência, ele conseguiu captar aí 7 milhões, já na subscrição, pegou mais 500 mil aí, né? Então, 7 milhões e meio. Então é incrível como hoje ainda tem pessoas desinformadas, né? Porque a emissão dele saiu ao patrimonial, né? Foi 162, eu acho. E a cota estava sendo negociada a 156, alguma coisa assim. E mesmo o preço a mercado estando mais barato, tiveram algumas pessoas, né, que
foi no direito de preferência e acabou pagando mais caro. Então, assim, para a gente ver como existe muitas pessoas ainda desinformadas, né? Mas, enfim, essa emissão aqui era para fazer tudo com pagamento em cotas, eles nem imaginavam captar alguma coisa ali de dinheiro mesmo, conseguiu aqui 7,5 milhões e ajuda um pouquinho, né? O fundo agradece. Aqui, já nas aquisições, então no dia 4/11, em complemento a um fato relevante já publicado lá em 2024 e depois voltou à tona em 22 de agosto, que foi uma repactuação dos valores, né? O fundo comunicou aí a primeira aquisição no âmbito da 10ª oferta. Então, essa aquisição é de um condomínio logístico lá em Cariacica, no Espírito Santo. No dia 5/11, o fundo comunicou mais um fato relevante, foi da segunda aquisição dessa leva aí, né? Qual o fundo adquiriu a aquisição de frações de 2 ativos que já pertencem ao fundo, o HGLG Itupeva G300. Então, ele pegou aí mais quase 8 mil metros quadrados, equivalente a 11,5% do galpão, pelo valor de 25 milhões, equivalente a R$ 3.150 o metro quadrado. Dessa forma aí, o fundo passa a deter 100% do ativo. No Simões Filho, uma fração ideal de 10 mil metros quadrados, equivalente a 11,8% do empreendimento em construção, pelo preço de 38 milhões, um equivalente de R$ 3.744 o metro quadrado. Fundo fará jus aí a receita potencial aí do Simões Filho, né? No dia 7/11, o fundo comunicou mais um fato relevante, foi a terceira aquisição. O fundo concluiu a aquisição da fração ideal de 3.680 metros quadrados, equivalente a 17%, do Cone G6, pelo preço de 11 milhões, equivalente a R$ 3.000 o metro quadrado. O fundo passa a deter 90% do ativo aí, né? Esse ativo também que já está dentro do portfólio. Então aqui a gente vê alguns números desse galpão lá de Cariacica, desse condomínio logístico, né? Então o que eles adquiriram? 50% da fração ideal do condomínio logístico, lá em Cariacica, totalizando 113 mil metros quadrados. São 2 galpões logísticos performados, um ABL de 83 mil metros quadrados, locado para Arezzo, Whirlpool e Suzano. Um módulo em fase de construção, um ABL de quase 14 mil metros quadrados, um BTS para Arezzo, previsão de entrega agora, novembro de 25, e um módulo especulativo, um ABL de 15 mil metros quadrados em fase de construção, previsão de entrega dezembro de 25. Então, assim, só para explicar aqui para vocês, talvez algumas pessoas não saibam, seguinte, aqui ele fala de galpão performado, um BTS e um especulativo. Vou explicar aqui para vocês o que é. Galpão performado é aquele galpão que já está pronto, que já tem locatário dentro dele. Ele já está em performance ali, né? Já está alugado. Então, isso aqui é um. O BTS é quando você constrói para você alugar. Então, por exemplo, eu moro aqui em Porto Seguro. Digamos que o Mercado Livre queira um galpão logístico aqui em Porto Seguro. Ele vai chegar, vai falar, ó, HGLG, quero um galpão logístico em Porto Seguro, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Constrói para mim que eu alugo. Aí ele vai lá, constrói e aluga para o Mercado Livre. Então é um contrato atípico, um BTS, né? Então esse é o BTS, quando um player vai lá, bate na porta do fundo aqui e fala, oh, constrói para mim. Isso aqui é um BTS. E o especulativo é o quê? Digamos que o Mercado Livre fez isso. Aí ele chegou lá esse mesmo exemplo que eu dei, chegou lá no HGLG, eu quero um galpão lá em Porto Seguro, eu quero 50 mil metros quadrados e talvez eu queira uma expansão, beleza? Beleza. Aí ele vai lá, faz os 50 mil metros quadrados, aí tá muito bom, o Mercado Livre fala assim, eu quero a expansão, então eu quero expandir ele para mais 30 mil metros quadrados, então um total de 80 mil metros quadrados. Só que o terreno que ele tem dá para construir 20 mil a mais, então daria para ele fazer 50 mil metros quadrados. O que ele faz? Beleza, eu vou fazer o que o Mercado Livre quer, os 30 mil metros quadrados ali para ele, só que eu não vou construir só os 30, eu vou construir 50. Então 30 ainda vai para o Mercado Livre e os outros 20, como ele não tem nenhum inquilino, ele é um especulativo. Então é bem dessa forma aqui, beleza? Acho que ficou claro para todo mundo. Seguindo, por que eles adquiriram? Aquisição estratégica, posicionando o fundo em uma região logística relevante, onde ainda não atuava. Isso aqui bem interessante. Ativo com localização estratégica e elevada qualidade técnica. Contrato com potencial de valorização, tem tanto típico quanto atípico. Condomínio com perfil de ocupação sólido e inquilino de alta relevância. Características financeiras. Valor da aquisição, 207 milhões, R$ 3.600 o metro quadrado da ABL adquirida, né? Forma de pagamento, tudo em cotas, né?
Receita estimada, 26 milhões ao ano, cap rate no primeiro ano de 8,7 e prazo médio dos contratos, 7 anos. Alocação da receita contratada, Arezzo, mais ou menos 60%, Whirlpool 20%, Suzano e uma RMG aqui, que é da expansão, né? Então aqui é o seguinte, ó, o BTS da Arezzo, né? Aí tem a expansão aqui e Suzano e Whirlpool que dividem esse galpão aqui. Aqui na performance do fundo, a gente dá uma olhadinha que é uma performance ótima. Então, desde o início, 605% de retorno, ao ano 14,4%, distribuição por cota 1,10, já tem muito tempo que ele vem pagando 1,10, um dividendo anualizado de 8,3%. Aqui no resultado do fundo, a gente vê que ele gerou 1,19, teve 2 centavos aqui com a venda de fundos imobiliários, né? 26 centavos de despesa, teve que utilizar 15 centavos da reserva para pagar 1,10. Então na reserva aqui a gente vê que era de 49 centavos, caiu para 35 centavos. Aqui na carteira a gente vê que o fundo tem um passivo de quase 700 milhões, que é referente à aquisição de imóveis, sendo 20% nos próximos 6 meses e o excedente no longo prazo. Tudo isso já está mapeado aqui pelos valores que ele tem aqui em CRI, renda fixa. Ele coloca LCI também, mas LCI está zerado, né? Parcelas a receber a mais de 12 meses, depois de um ano tem mais 35 milhões aí a receber. Parcelas a pagar, esses 20% em até 6 meses aí, 134 milhões. E para longo prazo tem mais 535 milhões. Aqui na alavancagem do fundo, deixa eu dar uma olhadinha nas dívidas. No mês passado eu destaquei essa dívida aqui de 23 milhões, CDI. Simplesmente apareceu aqui no mês passado. A gestão não separou um parágrafo sequer para explicar isso. Mais um mês também que a gestão simplesmente não explica isso, né? Fica aí, assim, a gente não sabe o que é, né? E tem as outras dívidas aqui, tudo em IPCA, IPCA mais 5, 5,25, 6,25, 6,25, 5,93, tudo dívida barata, né? Ativos imobiliários, então a gente vê tudo aqui, distribuição geográfica, bem concentrado em São Paulo. É um portfólio com 28 ativos, diversificado em 6 estados, aproximadamente 1.600.000 metros quadrados de ABL e com baixo histórico de vacância. Alocação por classe, a gente vê que se a gente pegar aqui os galpões classe A, daí coisa de 90, sei lá, 85% do portfólio dele é 85% em galpão classe A, né? Então seria até interessante, como ele está fazendo essa emissão, vai entrar novos galpões aí, seria bom ele vender isso aqui, né? Só para ficar com galpão classe A. Alocação por segmento de locatário, por inquilino, então a gente não vê nenhuma grande concentração, né? O maior de todos é o Mercado Livre, que é um inquilino que dispensa comentários, seguindo de Volkswagen, mesma coisa, e o restante tudo abaixo de 4. Alocação por natureza de contratos, 30% atípico e 70% típico. Alocação por indexador, 14% em IGPM, 86% em IPCA. Mês de reajuste, agora em outubro, 5%. Concentração das revisionais, agora em 2025, tem 52%. Então vamos ver como eles vão lidar com essas revisionais aí. Vencimento dos contratos, tem 11% para 2025, 10% para 26%. Histórico de vacância, está em 3,8 a vacância financeira e 2,8, ou 3,1 financeira e 2,8 a física. Aqui a gente vê os imóveis dele, né? A maior vacância de todos é no São José dos Campos, que é um classe B, né? Ele que é um imóvel com uma pegada mais industrial, né? Que a gente pode descer. Isso aqui a gente já viu. Aqui, na parte de upside de receita, a gente vê que ele tem 11 centavos em carência, então em algum momento esses 11 centavos vão refletir aqui, né? Tem 4 centavos que se perde aí na vacância, tem uma receita potencial de R$ 1,25. No resumo da estratégia, ele fala que a gestão segue atuando próximo aos clientes da carteira, com foco na preservação da auto-ocupação do portfólio, além de capturar ganhos reais em oportunidades de revisão. Estão prospectando novos clientes para as áreas vagas, de maneira estratégica, visando reduzir ainda mais a baixa vacância do fundo, né, que é de 2,8%, bem inferior à média, que é 7%. Aqui ele fala sobre ganhos reais em oportunidades de revisão. Tem bastante revisional aí, 52%, então vamos ver como que vai lidar com elas, né? Funil de locação, então tiveram aí 40 mil metros quadrados de locação, em minutagem 11 mil metros quadrados, em negociação 6 mil metros quadrados. Aqui na carteira de fundo imobiliário, que é o que ele vem movimentando, vem vendendo ali, né? A locação em fundos, a gente vê que de agosto
para outubro, ele caiu de 5,5% para 5%, então desse mês para o passado ele se manteve ali a mesma coisa, uma alocação total em 5%, e eu fui pegar esse relatório de agosto para a gente ver, né? Então, em agosto era 5,5% do PL, né? A maior posição aqui era INLG, se mantém a mesma coisa. Daqui, o que ele vendeu? XPLG, vendeu também RBRL e também vendeu TRBL. O restante tudo continuou na carteira e não mudou praticamente nada. Aqui, na parte da liquidez, uma liquidez média diária de 7 milhões, número de cotistas se manteve igual ao mês passado praticamente. E é isso, não tem mais o que falar não. Agora, o que eu acho sobre esse fundo aqui no curto prazo? Vamos lá. Para quem acompanha o mercado ali para quem acompanha o mercado diariamente, viu que naquela primeira oferta que o TRXF fez, que eu acho que foi a 12ª emissão, ou 11ª, não lembro, ele fez uma emissão gigantesca, 2,5 bi, tudo com pagamento em cotas. Então, quando ele fez e começou a fazer essas aquisições, a gente viu a cota dele sendo negociada a R$ 96. Por quê? Porque para quem ele comprou os imóveis que ele pagou em cotas, provavelmente estava vendendo as cotas no mercado que queria o dinheiro no bolso, né? Então, assim, entra uma pressão vendedora muito forte. E aí, com essa pressão vendedora entrando, a cota ela tende a cair. Então, ele dificilmente caía abaixo de R$100, estava sendo negociado a 97, chegou até a bater 96. Então, eu imagino que talvez possa acontecer a mesma coisa aqui no HGLG. Se quem vendeu esses imóveis está querendo dinheiro no bolso, ele vai pegar essas cotas e vai vender tudo aqui no mercado, né? Então, entra uma pressão vendedora muito forte e quem sabe abre uma boa oportunidade aí para a gente adquirir HGLG um pouco mais barato, né? De resto é isso. Aí, sim, aquela mesma coisa que a gente sempre fala, o Pátria tem 3 fundos de logística dentro dele, HGLG, LVBI e Pátria Logístico. Imaginei que essa emissão era para a incorporação dos outros 2 fundos, não foi, mas assim, para mim não faz o menor sentido você ter 3 fundos de logística sendo da mesma casa, é melhor juntar tudo em um só, né? Então vamos ver se em algum momento isso vai acontecer, mas acredito que para agora não vai, talvez para ano que vem, vamos ver como que vai ficar, né? Então assim, é isso galera, se ficou qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou deixa o like, se gostou mais ainda se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso galera, valeu, um abraço!